Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar os vossos assentos. Agradecer primeiramente ao nosso Deus, ao meu Deus, por nós estarmos aqui nesta noite. Podemos ministrar este ensino que o Senhor preparou, que é a agenda islâmica que nós vamos estar estudando a partir de hoje. Agradecer ao nosso pastor João Freire Costa, pela coragem de estar passando esse tema para nós. Mas nós estamos aqui para obedecer e eu sei que o Espírito Santo vai falar com cada um dos irmãos, com a nossa igreja. Eu confesso que a gente fica um pouquinho tenso, né? Mas eu sei que o Senhor está aqui nesta noite. Eu sei que o dia está chuvoso lá fora, chovendo bastante, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui conosco e eu tenho certeza que esse estudo que nós vamos começar no dia de hoje, que é a agenda islâmica, vai ser de edificação tanto para você como para mim, está sendo. Nós vamos aprender um pouquinho como que os muçulmanos jejuam e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, que o Espírito Santo possa nos ajudar, que nos dê graça para podermos ministrar esse assunto para a igreja. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. É um tema que nós vamos passar para os irmãos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para os irmãos qual é a diferença do jejum dos muçulmanos e o nosso jejum. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Zacarias capítulo 7, no versículo 4 e 5, onde nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, né? Mas antes disso eu queria rapidamente fazer um rápido resumo do que nós vamos passar para os irmãos nesta noite aqui, para os irmãos entenderem um pouquinho melhor, porque vai ser um estudo que eu vou ter que fazer um pouco de leitura para ficar mais explicado e os irmãos entenderem melhor. Mas nós vamos primeiro, como os muçulmanos jejuam por 30 dias seguidos, uma vez por ano e todos os anos. Nós vamos passar aqui nesse estudo por que eles jejuam 30 dias, geralmente uma vez por ano, e todos os anos eles fazem isso, esse jejum, que é o Ramadã. Vamos aprender sobre o calendário islâmico, que é o calendário lunar. O Ramadã sempre começa no 9º mês, no calendário deles, então vocês vão entender o porquê que o Ramadã começa sempre no 9º mês, no calendário deles. Nós vamos aprender como os muçulmanos se comportam durante o período do Ramadã. Vocês vão ver aqui como que eles se comportam. Quais são os propósitos e a finalidade do Ramadã. Ramadã, o jejum, onde tudo acontece. E, por fim, a quem e por que jejuamos. Amém? Os irmãos lembram que nós, esses dias, estamos passando aquele vídeo que foi preparado, começando o nosso jejum, que começou agora dia 22 de março, que vai até o dia 2 de abril. Nós vamos estar jejuando nesse período, juntamente com os muçulmanos, no período do Ramadã. Os irmãos lembram que lá nós estamos dizendo, eles jejuam para lá e nós jejuamos para que eles terem um encontro com Jesus. Enquanto eles estão jejuando para lá, nós estamos jejuando por eles para que eles possam ter um encontro com Jesus. Os irmãos viram que são mais de 1.800.000.000 de pessoas que não conhecem a Cristo. E eu tenho certeza que com a sua oração, com o seu jejum, nós vamos alcançar o povo muçulmano. Amém? Zacarias capítulo 7, versículo 4 e 5 diz assim: Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 7 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Esta é uma pergunta do Senhor para o povo de Israel. Amém? Meus irmãos, antes que eu continue aqui, eu queria... Quem preparou esse estudo foi o presbítero Marcelo Facori, ele é um amigo nosso de juventude, lá do Brasil, de São Paulo.
Ele é da família libanesa e ele que prepara muito desses estudos para nós. Ele ministra aqui nas quintas-feiras com os pastores. E na quinta-feira retrasada, foi na retrasada que ele deu esse estudo para nós. Ele mencionou uma coisa ali que os irmãos vão ver que ele escreveu aqui, mas eu vou só resumir, que quando ele preparou esse estudo, ele falou que ele teve muita resistência do inimigo. Ele teve muitas lutas, muitas dificuldades, ele falou que ele orou bastante, levantava muito de madrugada para poder preparar esse estudo para poder trazer para a igreja. E uma das coisas que ele procurou aqui fazer nesse estudo, tentar ser o mais simples e prático para que os irmãos entendam e não seja um estudo cansativo. Isso foi uma coisa que até ele frisou bem, ele falou, pedir oração, pedir direção de Deus para que nós possamos passar para a igreja, que não seja aquele estudo cansativo que a pessoa às vezes fala, puxa, não estou entendendo nada. Mas o que nós queremos passar para os irmãos é simples. Os irmãos vão ver que está bem simples e prático aqui para os irmãos poderem entender. Amém? Ore pelo presbítero Marcelo Facori, tem uma equipe que trabalha juntamente com ele, o pastor Francis Brito, o pastor Marco Germano, o pastor Sandro, o pastor Gibara também, todos eles estão em cima desse trabalho para poder trazer para a igreja. Apocalipse 22:14 diz assim, bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim têm direito a comer da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos aprender que, apesar dos muçulmanos jejuarem por 30 dias seguidos, uma vez ao ano e todos os anos, isso não lhes assegura a santificação diante de Alá. Ou seja, eles podem estar jejuando 30 dias seguidos, mas isso não significa que ele assegura a santificação deles diante de Alá. Mesmo sendo um período de extrema comunhão e retidão diante de Alá, sempre contam com a probabilidade de não serem realmente perdoados por este. Vamos conhecer como se comportam os muçulmanos nas diferentes regiões do globo durante o período do Ramadã. Amém? Os irmãos, dá glória a Deus aí, não me deixa sozinho não, meus irmãos. Amém? Breve relato da história de Ramadã. Para começar, precisamos nos lembrar que Muhammad, que é Maomé, o maior profeta do Alá, foi quem recebeu de Alá a ordem. Desculpa. O maior profeta de Islã, falei errado. O maior profeta de Islã foi quem recebeu de Alá a ordem desse jejum. O jejum do Ramadã é obrigatório a todo fiel muçulmano e é também um dos 5 pilares do Islã. Os irmãos veem que aqui, para eles, é um jejum obrigatório, né? Eles dizem que foi durante esse período do Ramadã que todos os escritos sagrados foram revelados por Alá. O Alcorão, inclusive o Torá, os Salmos sagrados e o Intel, os Evangelhos. Esses foram os escritos no período do Ramadã. Porém, não há como explicar isso, pois o Alcorão começou a ser revelado quase 700 anos depois de Cristo, quando esses últimos, os Evangelhos, já haviam sido escritos e pregados em todo o mundo, conhecido até então. Os irmãos vejam que o Evangelho já foi pregado há muitos anos atrás, lá no norte da África, na Arábia, na Europa, e só depois, 700 anos depois de Cristo, é que eles começam a escrever o livro do Alcorão, né? Os irmãos vão ver aqui o surá, que é alguns versículos do Alcorão. Eu não vou ler onde está em vermelho aqui, depois os irmãos possam ler, mas eu só vou fazer um resumo que aqui diz, aqui é onde se encontra a introdução do Ramadã para o povo muçulmano. Alá está manifestando a obrigatoriedade do jejum para todo muçulmano. Esses versículos aqui eles estão orientando como os muçulmanos precisam fazer o seu jejum, como eles têm que fazer. Então, depois os irmãos podem ler essa parte aqui, eu vou pular para podermos ganhar tempo e para adiante. Amém?
Ramadã é também o nome dado ao 9º mês do ano. Aqui nós vamos falar sobre o calendário deles, dos muçulmanos, que o calendário deles é o calendário lunar. Para os irmãos entenderem melhor. Que assim como o Ramadã também é o nome dado ao 9º mês do ano, no calendário islâmico, que assim como o judeu, é um calendário lunar. Como há uma diferença de 10 dias entre o calendário lunar e o solar, usado pelo mundo secular, nós temos a cada ano a antecipação do Ramadã em 10 dias com relação ao ano anterior. Assim, ao final de 32 anos e meio, o Ramadã terá percorrido todas as estações do ano, que é o Fasting for All Seasons. Portanto, o ciclo lunar é o menor que o ciclo solar. Aqui nós temos um exemplo que ele colocou aqui. Em 2022, o Ramadã iniciou-se em 1º de abril e neste ano de 2023, que é o número para eles é o 1444 no calendário islâmico, o Ramadã começa no dia 23 de março, indo até o dia 21 de março do nosso calendário. Então, só resumindo aqui para os irmãos entender que o calendário deles, o ano de 2022, começou o Ramadã em 1º de abril e este ano está começando em 23 de março. Ou seja, todos os anos pode mudar, que nem o presbítero Marcelo nos explicou, que vai acontecer anos que o Ramadã vai começar em fevereiro, vai começar em março e assim sucessivamente. Então, não é somente dentro daquele mês, dia 1º de abril começa o Ramadã, não. É segundo o calendário deles, que é diferente do nosso. No calendário lunar islâmico, cada dia se inicia pela sua noite anterior. Assim, a terça-feira se inicia às 18 horas da segunda-feira, e não à meia-noite da segunda e 0 horas da terça-feira, como o nosso costume. Deu para os irmãos entender? Ou seja, o calendário deles começa para nós como se fosse ontem, a partir das 6 horas da tarde. Então, por isso que tem essa diferença, né? Uma observação interessante aqui, ó. Os meses do ano islâmico são sempre 29 ou 30 dias. Ele não tem 31 dias no calendário deles. O dia do Senhor, que seria o Alá, é sempre às sextas-feiras, sendo a oração mais importante e mais bem aceita. As das sextas-feiras, no meio-dia, feita nas mesquitas, ou seja, a oração mais importante para eles são aquelas que são realizadas às sextas-feiras. O Ramadã se inicia com uma intenção e um propósito a se cumprir o ritual. Isso deve ser definido já na noite que antecede o 1º dia do jejum, ou renovados a cada noite, e sem essa intenção e propósito, o jejum torna-se deficiente. Inicia-se o jejum na alvorada, antes do sol nascer, do 1º dia da data em que o Ramadã é estabelecido. O jejum daquele dia se encerra ao pôr do sol. Então, deu para os irmãos entender aqui que o jejum deles se inicia na alvorada, que é no pôr do sol, antes do sol nascer, e termina no pôr do sol. Então, ao pôr do sol, é permitido aos fiéis comerem de tudo. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui. Depois que eles terminaram o jejum, que seria o pôr do sol, é permitido os fiéis comerem de tudo. Agora, uma observação, vagarosamente. Eles não podem comer rápido, tem que comer vagarosamente, em refeições pequenas e equilibradas para não fazer mal. Você não já imaginou? Você está em jejum ali, você está com uma fome, mas você tem que comer devagarzinho, pouquinhas quantidades para não fazer mal. São feitas várias refeições durante a noite em pouca quantidade, ou seja, durante o dia eles não podem comer nada, não podem beber nada, vocês vão ver lá na frente que ele está explicando aqui, mas à noite
Você pode comer pouquinho, devagarzinho. Não pode comer muito, não. Eu só não sei como é que eles vão dormir depois, né? Mas vocês vão ver lá na frente. Ainda, segundo a tradição, é melhor fazer o desjejum sempre na presença dos familiares. Você vê que interessante, eles pedem para fazer o desjejum sempre na presença dos seus familiares, nunca sozinho. Eles se reúnem a família deles e faz a entrega ali. Aconselha-se a começar o desjejum, olha, bebendo água, comendo frutas, tâmaras, por exemplo. Não vai comer aquela picanha, aquela carne, tem que ser tudo especial para eles. Então, beber água bem devagarzinho, comendo umas frutas, pequenas frutas assim, para poder ir devagar. Não pode comer rápido e nem não pode estar com pressa. Tem que estar bem tranquilo ali, à noite. Embora isso não aconteça na maioria das vezes. Ele coloca aqui que muitas das vezes isso provavelmente não deve estar acontecendo. Isso aí deve ser aquelas pessoas realmente que são bem fiéis ao seu jejum. Um exemplo que ele coloca aqui, na Turquia, por exemplo, esse é o período em que mais se come e no qual mais comida é oferecida nas ruas para se comprar. Aí que ele coloca aqui, contrastante o fato que este é o período onde os muçulmanos, em média, mais engordam no ano. Ou seja, para nós é diferente. Quando nós fazemos nosso jejum, geralmente nós emagrecemos um pouco, né? Mas para eles é o contrário. Para eles procuram, eles acabam engordando um pouquinho mais. Vocês vão ver mais lá na frente que tem uma explicação que ele coloca aqui. No jejum, durante o dia, nenhuma água é consumida, nem outro qualquer líquido, nem alimentos sólidos, nem mesmo qualquer tipo de medicamento, ou seja, nenhum medicamento eles podem tomar quando eles estão no jejum deles. Não deve haver relações íntimas entre o casal, nem pensamentos maliciosos ou malignos, nem fumo ou jogos, perfumes e chicletes, e etc. A relação íntima conjugal é considerada alimento, por isso é proibido. Para eles, relação íntima nesse período do Ramadã, para eles se considera como alimento, então no meio deles é proibido. Seguindo aqui, irmãos, a palavra aqui é em árabe. Vamos aprender um pouquinho em árabe aqui. Vamos ver, né? Hadid, Al-Burak, Al-Bukhari, acho que é esse aqui, Al-Bukhari, esse aqui é um dos que escreveu o livro do Alcorão. Citação que ele coloca aqui: quem mantiver relação sexual durante o jejum deverá libertar um escravo. Os irmãos já imaginaram? Aí, quando a gente estava lá estudando, aí veio a pergunta: você acha que isso é verdade? Quem vai libertar um escravo? Ou seja, quem praticar relação sexual durante o jejum vai libertar um escravo? Eu creio que vai ser muito complicado, né? Eu acho que isso aqui, não sei se realmente é isso aqui mesmo, né? Mas foi colocado aqui. Não se deve ficar pensando em relações íntimas, nem mesmo em outras mulheres. Isso serve para que se aprenda, cada um, a dar valor à sua esposa. Isso no período do jejum deles, do Ramadã. Aí nós pensamos aqui, e fora do Ramadã pode? A pergunta aí, fora do Ramadã pode? Outra pergunta, mas e quando você tem mais de uma esposa, ou às vezes até 4, dada a liberalidade da poligamia? Em qual delas deve se concentrar a valorização, em qual deve se pensar ou desejar? Então, essas são umas perguntas que a gente fica numa interrogação, né? Agora, uma coisa que ele colocou aqui. Note também uma contradição que eles passam, né? Ele coloca aqui, ir ao dentista. Eu lembro que o pastor Marcelo Facori contou para nós que ele perguntou por uma pessoa que é muçulmano, que ele é um doutor dentista, né? E perguntou para ele se uma pessoa está fazendo um tratamento,
não teria nenhum problema de ele quebrar o jejum, porque ele tem que tomar um medicamento, tem que tomar anestesia. Ele falou que não precisa, você não precisa interromper o seu tratamento por causa disso. Então você pode fazer o seu tratamento. Mas aí vem a pergunta, mas não foi proibido os medicamentos? Que nem está mencionado aqui em cima. Se era proibido os medicamentos, por que então quando você está fazendo um tratamento dentário, então você pode tomar anestesia para poder continuar o seu tratamento que você está fazendo naquele período do Ramadã, que é o jejum? Existe agora uma coisa que ele colocou aqui, que existe algumas exceções para o jejum do Ramadã. São pessoas em algumas condições físicas que não precisam jejuar, ou, se preferir, podem fazê-lo em outra época do ano. Alguns exemplos que ele colocou aqui: mulheres grávidas, mães que estejam amamentando, pessoas que não possam interromper medicações, diabéticos ou epiléticos, pessoas com câncer, pessoas com muita idade e falta de entendimento, crianças muito novas e sem discernimento. A prática do Ramadã começa a partir da puberdade, a partir da juventude, né? Mulheres que estejam no seu período são consideradas impuras nessa época. Devem esperar terminar o período para começar o jejum. Se o período ocorrer no decorrer do jejum, devem parar pelos dias necessários e retomar o jejum ao final daquele. Viajantes de longas distâncias ou regiões remotas. Bem, pessoas impossibilitadas de jejuar devem alimentar um necessitado, de preferência um a cada dia. Ou seja, os irmãos entenderam aqui, se a pessoa é impossibilitada de jejuar, então ela deve alimentar um necessitado, de preferência a cada dia. Então, se você tem que alimentar uma pessoa, te pergunto, será que eles fazem isso? Propósito quais são os propósitos e a finalidade do Ramadã? Segundo a tradição islâmica, o Ramadã tem algumas finalidades. Primeiro, ensinar a cada um a dominar seus desejos carnais, a fome, expondo o corpo a sentir fome e a dominá-lo. Sentir fome e saber como se sente os famintos e necessitados. Permitir que Allah possa renovar o caráter de cada um para o bem do próximo e mais comunhão com o próprio Allah. Ensinar o cônjuge a valorizar seu par quando da abstenção íntima durante o dia. Fazer com que se cumpra as 5 orações diárias e que se aprimore a leitura e a memorização do Alcorão. Aquele que jejua tem uma súplica atendida todo dia. Busca do perdão de Allah pelos pecados cometidos, uma vez que no período do Ramadã as orações e o perdão têm um peso e valor dobrado. Aqui foi um ponto também que nos chamou muita atenção, que o presbítero Marcelo colocou aqui para nós, um exemplo de uma pesquisa que ele fez, que ele coloca aqui. O pensamento é assim: jovens sauditas com boas condições financeiras têm o costume de, dias antes do Ramadã, se dirigirem ao Egito. Por exemplo, e longe dos olhares das pessoas conhecidas, pecarem à vontade. Vão à prostituição, consomem drogas, bebidas, enfrentam cassinos clandestinos, etc. Depois voltam para a sua terra e contam com o perdão dobrado por parte de Allah. Enquanto alguns dizem que o perdão de Allah é incerto, esses contam com a certeza de um perdão em peso dobrado. Ou seja, aqui ele está mencionando que as orações do perdão têm peso, valor dobrado. Então as pessoas vão lá para o Egito, pecam, fazem o que tem que fazer, e depois eles voltam, querem pedir perdão para lá, porque ele acha que o perdão deles vão ser dobrado. Mas eles mesmos dizem aqui, alguns dizem que o perdão de Allah é incerto. Ou seja, eles não têm certeza se a pessoa vai ser perdoada ou não. Mas eles contam com a certeza de um perdão com peso dobrado. Isso é o que eles pensam, né? Mas os irmãos vão ver que o nosso jejum é bem diferente desse aqui. O nosso jejum nós fazemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que o Senhor abençoa cada um de nós quando nós jejuamos para Ele.
Hamed. Citação. No julgamento final, o jejum e o Alcorão intercederão em favor do réu, claro, daqueles que o praticam. Os irmãos estão vendo que eu estou lendo aqui, para poder que os irmãos entendam um pouquinho melhor. Eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência para poder explicar para os irmãos como é que isso aqui, o estudo desse é para explicar como é que os muçulmanos fazem o jejum deles nesse período dos 30 dias. Amém? Aqui na Al-Bukhari, citação, caso alguém, sem intenção de fazê-lo, ingira algum alimento ou líquido durante o jejum, isso não invalida o jejum. Simplesmente pare de comer e reinicie o jejum novamente. Aqui, segundo, é um exemplo, se você está fazendo o seu jejum, o Ramadã, mas aí um amigo seu, pastor Manuel Pedro, me convida para tomar um café, aquele café, um cappuccino com um pãozinho de queijo. Aí eu esqueci que eu estou em jejum do Ramadã. Aí eu falei, eu esqueci, mas aqui eles falam que não tem problema. Você pede perdão para o Alá, Alá, me perdoe que eu esqueci. Aí você começa de novo, foi aqui, foi Alá quem te alimentou, fique em paz. Eles dizem assim, foi Alá que te alimentou, fique em paz. Ou seja, começa de novo. Os irmãos entenderam como é que é? Mas se alguém durante o jejum quebrá-lo sem razão justa, tal dia nunca jamais poderá ser reposto, ainda que o fiel jejue em todo o resto da sua vida. Ramadã, o jejum onde tudo acontece. Vou acelerar aqui, meus irmãos, tem 13 minutos. O Ramadã, como proposta, seria um mês inteiro de dedicação a Alá, mas a verdade revela algo completamente distinto. Observe, problemas no Ramadã. Algumas pessoas passam a noite acordadas e dormem durante o dia, enquanto praticam o jejum. Os irmãos viram? Durante o dia, ele está dormindo. Aí à noite, depois das 6, ele vai lá e come, e aí? Que hora que ele vai dormir? A abstinência total de água provoca o ressecamento e a rachadura dos lábios, que depois virão a sangrar, especialmente em regiões muito quentes do globo onde o islamismo se faz presente. As pessoas ficam mais vagarosas para trabalhar e a produtividade diminui. Pastor Manuel, você viu? A pessoa fica mais vagarosa para trabalhar e a produtividade diminui. Meu Deus. As pessoas ficam doentes mais frequentemente e os atendimentos hospitalares e de emergências aumentam significativamente nesse período. O índice de criminalidade aumenta devido à fome e ao humor alterado das pessoas, ficam mais irritados. Em alguns países, quem for pego quebrando o jejum é preso e até agredido. Os irmãos viram isso aqui? Em alguns países, quem quebrar o jejum, ele é preso e até agredido. Olha isso aqui, atletas perdem massa muscular e ganham gordura. Uma da coisa que ele até comentou conosco lá, que esses atletas que jogam nos times deles lá, eles têm, eu acho que, inclusive, problemas, porque eles acabam engordando e depois, quando eles voltam, tem que exercitar tudo novamente para poder perder peso, né? No jejum deles, do Ramadã, eles acabam ganhando peso em vez de perder peso, né? Os grupos terroristas intensificam suas atividades de crueldade e de ataques suicidas, mesmo sendo um mês dedicado à santidade. Os irmãos vê a crueldade que tem de alguns líderes, né? Pessoas em diferentes partes do globo têm sua rotina terrivelmente alterada devido ao fato de que comendo à noite, a digestão não ocorre corretamente, o seu sono é afetado. Portanto, não conseguem dormir e acordam já cansados e, devido à má digestão, acabam por engordar, afetando ainda mais as suas condições físicas. Nos países próximos ao Polo Norte,
onde durante o verão os dias são longos e as noites curtas, e durante o inverno as noites são longas e os dias curtos. Este é um período ainda mais complexo para eles. Nesses casos, eles devem tomar como referência o fuso horário do país mais próximo e mais equilibrado, ou então tomar como base o fuso horário de Meca. O mais interessante disso é o fato de Alá não ter previsto e nem citado isso no Alcorão. Uma observação que ele colocou. Eles não observaram, Alá não observou essa mudança do horário, né? Será que o Criador do universo e de todas as coisas não sabia disso? Mas como? Se foi ele quem formou o planeta Terra? Outra pergunta nós fizemos aqui. Será que Alá não previa tudo isso no planeta? Muhammad certamente não poderia ter solucionado tal discrepância, uma vez que ele nem sabia da diferença dos fusos horários nem em países próximos aos polos. Com isso, eles a chamam fatius, que é uma emenda constitucional no Islã para resolver tal discrepância e a falha de Alá. Os irmãos observam aqui que eles fizeram. Eles criaram uma emenda constitucional. Aqui embaixo, citação. O profeta Maomé disse: quando se inicia o mês do Ramadã, os portões do inferno são trancados e os demônios acorrentados. Assim não pode influenciar os homens a pecar. Ou seja, eles falam que os portões do inferno são trancados e os demônios são acorrentados. Agora, veja que interessante aqui embaixo. Bem, para responder este fato de que alguns continuam a pecar, os professores do Islã afirmam que isso ocorre porque os demônios mais fracos continuam soltos. Foi uma observação que nós fizemos lá. Se eles prenderam os mais fortes, por que não prender os mais fracos? Então, é uma coisa que você fica na dúvida, né? Mas quem prendeu os mais fortes não poderia ter prendido os mais fracos? Ele colocou aqui, né? Está cientificamente provado que o jejum é bom e necessário ao organismo, ajudando na desintoxicação do nosso corpo através da eliminação de líquidos, toxinas e suor. Mas como eliminá-los sem a ingestão de água? A última noite, os irmãos prestem bem atenção aqui no final. A última noite do jejum é do Ramadã. É conhecida como a noite do poder, algo como o Natal ou Thanksgiving para nós. As pessoas costumam vestir-se com roupas novas, compradas especialmente para cada data, e reúnem-se aos familiares para finalizar o jejum. A tradição de se fazer isso é com uma grande festa entre eles, né? Uma das coisas que me chamou a atenção aqui, meus irmãos, que eu acho que eu acabei pulando, é que eu queria deixar bem claro aqui, que eu vi que quando eles vão entregar o jejum, eles reúnem a família e eles convidam uma pessoa que não é muçulmano para ir na casa dele, para oferecer aquele banquete, e lá eles pregam o Alá para aquelas pessoas. É um meio que eles têm de poder evangelizar para as outras pessoas. Então, nós temos que ficar bem atentos a isso, porque eles convidam pessoas para vem aqui na minha casa, a gente vai entregar o nosso jejum, fazer tudo junto aqui, e lá eles oferecem aquele banquete, e aí eles aproveitam oferecer apresentar Alá para aquelas pessoas. Amém? Irmãos, aqui foi um resumo rápido que nós fizemos aqui, mostrando como é que é o jejum do Ramadã, dos muçulmanos, como é que eles fazem no período de 30 dias, eles fazem uma vez por ano. Os irmãos viram como é que é o jejum deles, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode fazer aquilo. E os irmãos entenderam um pouquinho como é que eles praticam o jejum. Isso é um estudo que o nosso pastor tem passado para a nossa igreja, para nós podermos conhecer o trabalho deles. Mas o mais importante que nós vamos passar para esse
ponto aqui, que é a quem e por que jejuamos. Esse aqui nós vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós jejuamos para Ele, porque Ele morreu na cruz para perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui. Tudo isso é muito diferente do que nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou totalmente diferente do que eles fazem aqui. O jejum na vida do cristão é um compromisso diário e constante. Isso é um compromisso para nós como crentes. Jesus nos ensina que nosso jejum não é somente de alimento ou bebida ou relação íntima, enquanto estamos nos consagrando. Ele deixa claro que devemos sempre abster-nos de uma vida onde onde alimentamos os desejos de nossa carne. É isso que a palavra jejum significa, abster-se. Significa abster-se-nos do adultério, da prostituição, dos jogos de azar, da maledicência, do amor ao dinheiro, do ódio para com o próximo, dos vícios, etc. Significa levar uma vida constante de jejum e oração para que, quando formos expulsar um demônio, por exemplo, ele saia na autoridade no nome de Jesus, e que o reino espiritual, nossa ordem seja obedecida, tendo em vista também nosso bom testemunho e santidade. Nós temos que fazer os nossos jejuns, nós temos que nos consagrar para que Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, que nós possamos estar cobertos do sangue de Jesus. Quando nós formos orar, o nosso pastor sempre nos ensina, quando você for orar para uma pessoa, principalmente uma pessoa que está endemoniada, uma pessoa que está nessa situação, nós temos que nos consagrar, nós temos que jejuar antes para poder fazer aquela oração. Em Mateus 17, capítulo 17, 19 e 21, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Seria o mesmo tipo de jejum dos escribas e fariseus com sua vida desregrada diante de Deus? Ou seria um jejum que conduzisse à santidade sem a igual ninguém verá Deus? E aqui, mais uma vez, o nosso Senhor Jesus nos mostra que com Ele será a excelência de todas as coisas. Meus irmãos, aqui, olha, jejuar é adorar a Deus e servir ao próximo, mesmo quando estamos empenhados em um propósito de oferecermos a Deus um período de abstinência alimentar. Assim mostramos ao nosso Deus nossa condição de humildade e submissão à sua pessoa. O mês do jejum do cristão é durante o ano todo. Nosso jejum durante o ano todo, 24 horas, todos os dias da sua vida. O nosso jejum é você e eu que podemos fazer. A gente escolhe o dia que a gente quer fazer o jejum. Você não precisa esperar o 9º mês para fazer o jejum. Você pode, nós aprendemos aqui que você pode jejuar hoje, amanhã, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Isso é você. Você pede oração, você ora, você pede direção de Deus e Deus vai te orientar. Você tem um propósito, você não tem um objetivo. Nós oramos, nós jejuamos, muitas das vezes pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa igreja. Nosso pastor sempre tem colocado, vamos orar pelo aniversário da nossa igreja. Nós estamos em campanha de jejum agora, juntamente com o período do Ramadã, para Deus que venha abençoar a cada um de nós. Nós estamos também jejuando aqui, às quintas-feiras os pastores nós estamos sempre jejuando para que Deus prepare esse estudo, que Deus nos ajude, aos irmãos que estão preparando esse estudo. Esse é o nosso jejum de fato, né? Partindo para a conclusão, certamente conhecemos muitos muçulmanos fiéis
em sua conduta de fé. Muitos são até mais fiéis às suas condições que muitos de nós, porém, conhecemos as inconsistências de mais de um ou de vários ensinos do Islã. Cabe a nós, cristãos, cristãos esclarecidos na palavra de Deus, apresentar-lhes o Evangelho de Cristo, que do princípio ao fim é o poder de Deus para salvar, perdoar e libertar todo aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus. Romanos 1,16. Porque não se envergonham do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não importa o calendário utilizado, se solar ou lunar, ou o fuso horário, ou a estação do ano, ou o país em que se encontra o pecador. Cristo está sempre pronto a salvar e perdoar. Amém, meus irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo está pronto para perdoar aquela pessoa que tanto necessita, que o Senhor possa nos dar graça, direção para poder evangelizar o muçulmano. Quando nós falarmos que o Senhor possa dar graça para nós, podemos falar com Ele, não só com eles, mas com aquelas outras pessoas, brasileiros, pessoas de outras nacionalidades, que eles possam ter a oportunidade de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitas das vezes nós temos que aprender, nós temos que jejuar para que Deus nos ensine como e de qual a melhor maneira que nós possamos evangelizar o nosso vizinho, os nossos amigos. Em 1 João, capítulo 1, 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Colossenses 3:1. Onde não há um grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido, que nós possamos saber como trabalhar nesse campo com os muçulmanos. Uma curiosidade que o presbítero Marcelo colocou aqui embaixo no finalzinho do seu estudo, que ele até nos pede para nos mencionarmos, que nós tenhamos muito cuidado, né? Segundo a tradição islâmica, eles usam muito essa frase, que a paz de Alá esteja sobre ele, ou the peace of God be upon him. É pronunciada por eles todas as vezes que se refere a alguma personagem importante como Moisés, Davi, Jesus e Maomé, que foram notáveis nas religiões com origem na fé abraâmica, como judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por isso, você notará que seu amigo muçulmano ou algum islâmico a qual você esteja evangelizando usará esta expressão após citar algum nome importante dessas três religiões monoteístas. Eles sempre vão usar essa frase, que a paz de Alá esteja sobre ele. Amém, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham entendido como é que é o jejum dos muçulmanos. Aí eu te pergunto, e o seu jejum para com o nosso Senhor Jesus Cristo? Como você tem jejuado? Você tem jejuado uma vez por semana, uma vez por mês? Eu não sei como que você tem feito, mas uma coisa eu posso lhe dizer. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e minha esposa, meus filhos também, toda semana a gente tem um propósito, a gente sempre faz o nosso jejum durante a semana, nós temos o nosso jejum com os pastores às quintas-feiras, eu e minha esposa, nós temos um outro jejum que nós fazemos durante a semana com outro propósito, com outro objetivo. Eu vejo meus filhos também, às vezes, fazendo jejum. Muitas das vezes a gente fala, você não vai tomar café hoje? Não, pai, estou em jejum. E eu glorifico a Deus, porque nós vemos que o jejum é muito importante. Enquanto o Ramadã, eles estão lá adorando Alá, eles estão se sacrificando, não pode isso, não pode aquilo. O Senhor Jesus Cristo deu total liberdade para você
para você fazer o seu jejum com o ensinamento da palavra do Senhor. Nosso pastor tem sempre nos ensinado como nós devemos fazer o nosso jejum. Eu quero lhe incentivar. Faça um jejum, que eu sei que se você está passando por alguma dificuldade, não sei, na sua família, na sua casa, finanças, doença, eu não sei. O Senhor sabe. Faça um propósito, faça um jejum nesse sentido, nessa direção, que eu sei que o Senhor Jesus Cristo vai responder a sua oração, Ele vai responder o seu jejum, Ele vai ver a sua sinceridade. E eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo não vai deixar você sozinho. O nosso Deus está olhando por você. A nossa igreja está olhando por você. Nós estamos olhando por você. Peça oração naquilo que você precisa e necessita, porque eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo cuida de você, cuida de mim, cuida da igreja, cuida da sua família, cuida dos nossos filhos e nada vai faltar. Qualquer problema que você estiver passando, qualquer dificuldade, siga a orientação desse último estudo aqui, dessa última página, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração, vai ouvir os seus propósitos, o seu jejum, e você vai subir nesse púlpito e contar a bênção e contar a vitória. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, eu espero que os irmãos tenham entendido. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, releia esse estudo devagarzinho, porque eu sei que é muito interessante, muitas coisas aqui eu aprendi. Eu não tinha nenhum conhecimento desse jejum, como que é feito o jejum do Ramadã dos muçulmanos. E agora eu agradeço a Deus porque eu sirvo a um Deus que não precisa nada disso. Nosso Deus é bem mais simples e o Senhor Jesus Cristo ouve a nossa oração, ouve o seu clamor e o meu clamor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?